Boa noite a todos, bem-vindos, sejam bem-vindos. Por favor, sinta à vontade, sentem. I don't know if we have many Americans here tonight, probably not. However, we have like this app, the name is Maestra. If you take a picture from that QR code, you can go to the website and kind of have the translation of this Portuguese preaching in English. So please, feel free to take a picture and get to the website. Está com esse novo aplicativo aqui, Maestra, que aí tem a tradução em inglês. Então, se algum de vocês também estiverem vindo com alguém que fala inglês, por favor, convide-os para que eles possam estar utilizando. Tem gente que fala os dois, né? Então, que ótimo. Pessoal, muito feliz de ver vocês. Hoje é uma noite especial, por vários motivos. Perto do Thanksgiving, momento de gratidão dos nossos corações, para aquilo que Deus tem feito, que há de fazer sobre nós. E hoje, uma palavra está muito forte no meu coração. E, inclusive, foi até difícil para mim um pouco estar meditando nela antes de estar compartilhando com vocês. Por isso, até eu queria fazer uma oração rápida e te convidar também à oração. Deus, eu te agradeço por tudo que tem falado conosco. Eu lhe peço que o seu Espírito esteja discernindo cada palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, abre o nosso coração. Eu convido o teu Espírito a estar falando conosco e abrindo para que a gente possa compreender toda a tua palavra e tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Hoje eu queria falar de um assunto diferente. Bem diferente, na verdade. Queria falar sobre 3 dimensões. Que, inclusive, é um assunto tão diferente que eu queria começar falando 2 coisas. Sorry, Charlene, can you change the first slide? Queria falar 2 coisas primeiro para começar. A primeira é que Deus não te chamou aqui para ser um membro. Deus não te chamou para fazer um relacionamento com Ele, para que você simplesmente pudesse conhecê-lo, mas não compartilhá-lo. Por isso, o chamado de Deus, ele é mais do que um venha me conhecer, mas é um chamado com um propósito. E Deus nos chama esse propósito para que nós sejamos esse, como está escrito em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Interessante, como eu coloquei ali embaixo, dar a razão significa do grego logos, para a esperança, ou seja, uma fé explicável, coerente e fundamentada. Isso quer dizer que a nossa mente, a nossa fé, não é uma fé simplesmente porque faz, de alguma forma, sentido para uma perspectiva religiosa, ou como você gostaria de chamar. Mas é porque tudo isso faz sentido dentro dos nossos corações. E tem que fazer sentido na nossa mente também, para que a gente possa, como diz ali em Pedro, possa ter essa fé e essa habilidade para poder estar falando da palavra de Deus com essa lucidez de assuntos profundos e estar falando com os outros a respeito dessa verdade. E a segunda coisa pelo qual eu queria falar sobre esse tema, 3 dimensões, é porque muitos de nós, às vezes, fazemos umas perguntas, que são as perguntas mais difíceis de uma caminhada com Deus. Perguntas como, por que eu não consigo sentir nada no louvor, enquanto parece que todo mundo em volta está sentindo alguma coisa? Será que é só eu? Por que parece que, às vezes, eu não consigo sentir e ouvir a Deus? Parece que todo mundo tem uma experiência, eu sou o único que parece que soa frio, soa gelado. Ou mesmo perguntas como é que eu faço para me conectar com o Espírito Santo? Falam tanto sobre esse negócio da presença de Deus, do Espírito Santo, e por que eu não consigo? O que parece que comigo as coisas não vêm assim, não fluem? Então, eu queria falar sobre isso, um assunto profundo e diferente. As 3 dimensões. Can you change the slide, please? Oh, actually, you know what? I kind of forgot. Eu tenho hoje esse clicker. Vamos tentar usar ele pela primeira vez. Ver se ele está funcionando bem. Ótimo. Ótimo. Bom, então, eu queria começar falando sobre esse assunto, falando a respeito pulando para esse versículo, a respeito de Gênesis 3, que eu vou colocar aqui agora, mas antes fazendo essa introdução. Que às vezes parece que a gente se sente aquele carinha de azul ali, né? Aquela pessoa que parece que está numa outra atmosfera, enquanto está todo mundo, parece que sentindo alguma coisa que só eu não estou sentindo.
E eu queria chamar vocês a refletir comigo em Gênesis 2:7, onde assim diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Se a gente pudesse ter mais ou menos uma ideia de como isso poderia soar, seria uma coisa mais ou menos assim, quando esse clicker ele funciona. Vamos ver aqui. Oh, it jumped too much. Esse é o assunto que eu queria falar primeiro hoje. São as 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Parece que, apesar de vários povos e várias culturas tentarem fazer divisões diferentes a respeito do que seria essa composição que faz a gente como ser humano, existem 3 composições muito básicas que a gente vê na Bíblia, que é essas 3 dimensões a respeito do corpo, a alma e o espírito. E isso é muito profundo, essa divisão dessas 3 dimensões. E eu digo dimensões porque elas estão, apesar de conectadas, elas estão em dimensões diferentes. Elas são coisas diferentes, que se a gente não compreende, às vezes parece que falta uma chave para que a gente possa conectar uma a outra e assim se compreender melhor. Sabe, nós somos seres compostos. Nós somos integralmente formados por 3 dimensões. E é interessante como muitas coisas na Bíblia ela mostra a respeito de 3 dimensões. Como, por exemplo, as 3 dimensões de espaço que nós temos, altura, largura, profundidade. 3 dimensões parece que são também colocadas e descrito a respeito desse paralelo de quem é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 dimensões do mesmo Deus composto em um. Ao mesmo tempo, até quando a gente vê na Bíblia a respeito da divisão do que seria a forma como a gente interage com a realidade, a Bíblia também fala de 3 céus. Fala dos céus onde a gente olha e vê as aves do céu, como está ali, por exemplo, em Mateus 6:26. A gente tem o segundo céu, que seria o do espaço, do cosmos. E tem o terceiro céu, que a Bíblia fala a respeito de ser do Espírito, onde até mesmo ele fala, né, que esse é aquele céu espiritual, ao qual Paulo até diz que conheceu um homem que chegou até a ser arrebatado ao terceiro céu. E ele conheceu coisas inefáveis, que ele não poderia explicar, porque era de uma natureza totalmente espiritual. E é interessante, essa questão de como o corpo, o espírito e a alma se entrelaçam, até na forma como a Bíblia é traduzida, ela é traduzida com, claro, palavras vindas do aramaico, antigo, algumas vindas do grego, do Novo Testamento, e elas se juntando, elas dão significados bem interessantes. Como, por exemplo, a palavra corpo é chamada em hebraico de neshama, que é o ato inicial de Deus dar a vida. Esse é o neshama, o nosso corpo. Ao mesmo tempo, tem algo que ele chama de espírito, que seria o ruach, a capacidade espiritual, o raciocínio interior humano. Inclusive, apesar de a gente pensar que o nosso raciocínio mais profundo ele estaria na nossa mente, no nosso corpo, no cérebro, a Bíblia diz diferente. Tem algo que é conectado entre nós e algo espiritual, que é onde realmente vem aquilo que a gente chamaríamos de discernimento. Algo que vai além. Inclusive, é por isso que os animais não teriam. E, por outro lado, aquilo que nós chamaríamos de alma, que a palavra em hebraico seria nefesh, que é o eu, a pessoa completa, o ser vivo. E nós vivemos de uma percepção de um mundo material. Aquilo que a gente interage, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, parece que a gente torna isso como a nossa realidade. Mas acredite, nós somos seres espirituais, vivendo em uma atmosfera espiritual, porém, interagindo numa dimensão mais baixa com o nosso corpo. E por que eu estou dizendo isso? Parece que às vezes nós somos pessoas que estamos com um corpo físico, porém temos um espírito. Eu diria, é o inverso. Nós somos seres espirituais que, por acaso, nós temos um corpo físico. O problema é que, às vezes, a gente fica tão nessa primeira dimensão que, às vezes, a gente até esquece que existem outras, ou que realmente elas estão interagindo. E por isso eu queria começar a falar sobre a primeira dimensão. Aquela dimensão mais baixa, que é a dimensão do físico. O espaço físico, o corpo. E, como eu disse, são 3 dimensões. E até coloco numa forma como uma forma triangular, que eu acho que vai ajudar vocês a entender melhor o que seriam essas 3 dimensões. A primeira, então, a do físico.
O corpo. Essa divisão visível que faz a conexão nossa com as coisas materiais. Então, tudo que a gente toca, tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente interage, ele fica nessa primeira dimensão. E, inclusive, muitos de nós acabam vivendo somente nessa primeira dimensão. Essa primeira dimensão, ela é muito atrativa, porque nós temos 5 sentidos, entre olfato, visão, tato, e todas essas coisas, elas nos chamam muita atenção. Elas tomam a maior parte da nossa atenção, na verdade, e por isso, muitos de nós acabam ficando somente interessados nessa primeira dimensão, que seria do físico. Ao mesmo tempo, é interessante, existe uma outra dimensão, que é esse segundo nível, que é a dimensão da alma. A alma é colocada na Bíblia de uma forma interessante. Ao mesmo tempo que ela é colocada como esse lado que tem a ver com o nosso racional e o emocional, que faz esse balanço, ele é a junção entre o corpo e o espírito. Vou até dizer isso de novo, para não parecer estranho. Mas, como eu li naquele primeiro versículo em Gênesis, quando Deus ele vem e forma o homem do pó da terra, ele sopra nele o espírito. E aquele corpo, que antes era só pó, agora ele se torna alma vivente. Ou seja, alma vivente é essa junção entre corpo e espírito que acaba, por um acaso, ficando nessa segunda dimensão. Ou seja, tudo aquilo que você interage de uma perspectiva racional, emocional, ela fica na perspectiva da sua alma. Ela sai do físico e vai para o invisível. E vai do visível para o invisível. E aí nós temos a terceira dimensão, que é essa dimensão espiritual. E o espírito, até tem palavras como eu estava dizendo antes, ruach, ou do grego pneuma, é essa energia vital, que inclusive volta para Deus quando morremos, como dizia Eclesiastes. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito que Deus nos deu é exatamente essa capacidade que a gente pudesse se comunicar com Ele, com uma outra realidade, com uma terceira dimensão, que ela fica separada dessas primeiras duas. E Deus nos faz um convite para que a gente conheça a terceira dimensão. E volto naquela pergunta inicial que eu fiz no começo. Porque, às vezes, muitos de nós, às vezes, não conseguimos ter essa percepção, essa experiência com Deus mais profunda. Nos falta entendimento para que a gente tenha essa conexão com o mundo espiritual. E agora vamos aprofundar um pouquinho. Então, acho que essa aqui é a estrutura e ficou meio clara. Mas o que seria a do mundo físico? Quando a gente pensa em Adão, o homem sendo feito do pó da terra, feito de água, de lama, e assim se tornando um ser vivente, a gente começa a entender um pouco sobre a natureza do homem. E essa natureza do homem, que parte do mundo físico, como até fala em Salmo 103, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A gente está muito acostumado a olhar para esse pó, que agora se mexe e tem vida, e às vezes a gente começa a entender e pensar que tudo isso que a gente vê é mais do que aquilo que é. E Deus está falando, entenda, isso é somente o pó. Você tem que olhar um pouco mais acima de uma outra dimensão. E sabe, tem pessoas que elas só querem viver na primeira dimensão. E isso é um grande problema. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas que elas são totalmente movidas pelos instintos. Eu sinto que eu não estou bem, então eu explodo. Eu reajo. Eu sou uma pessoa que ela vive totalmente pelas reações dos meus impulsos mais primitivos. Pessoas que elas ficam nessa primeira dimensão, elas não raciocinam, elas não balanceiam pelo emocional e elas não têm qualquer tipo de discernimento espiritual. Elas ficam nessa primeira dimensão, onde parece que a minha natureza ela fila acima de tudo. E esse é exatamente o que a Bíblia, quando ela fala daquele homem natural, que é o que reage por esses instintos naturais. E sabe, esse é aquele que, como diz também em Filipenses 3,18, que tem o Deus próprio em seu estômago. Por que o Deus do estômago? Porque tudo que ele faz é uma forma de prazer. Tudo que eu interajo e que eu tenho vontade de conhecer é aquilo que me dá prazer. É aquilo que parece que vem para dentro, que deixa o meu estômago satisfeito. E, sabe, há muitos... Eu vou até ler esse versículo, que é interessante. Filipenses 3, 18, 21. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês. Filipenses 3, 18, 21.
E aqui diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Eles não saem dessa dimensão. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo abatido, para que se conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E esse é o que Deus quer nos dizer, que existe homens que não saem da primeira dimensão, e por isso ele faz um convite. Saia da primeira dimensão. Tente conhecer a si mesmo para entender mais a respeito da segunda dimensão. Que é exatamente essa dimensão que vai no sentido da alma. A alma é exatamente essa composição perfeita entre como assim a nossa racionalidade, as nossas emoções, elas se compõem e aí há um balanço entre as duas. E eu digo que é um balanço quando nós compreendemos bem o que é a nossa alma. Porque a maioria de nós também parece estar sempre vivendo entre extremos. Ou os racionais demais, ou os totalmente emocionais. E ali, como eu estava dizendo, né, no versículo de Gênesis, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Nós temos essa capacidade diferente de todos os outros seres, que nos faz diferente dos animais, por exemplo. Essa alma que compõe entre um racional e emocional, que faz a conexão entre o nosso físico e a nossa espiritualidade. Essa segunda dimensão, inclusive, ele é um homem que ele consegue compreender bem, não só a sua perspectiva de racional, de entendimento, mas também seus sentimentos. Ele tem uma sensibilidade emocional. Então, diferente da primeira dimensão, que às vezes, como eu falei, vive pelos instintos da própria natureza, esse é aquele que fala, eu me sinto mal, e eu não reajo. Eu paro e penso, espera aí, por que eu estou me sentindo mal? Acho que eu tomei café, talvez. Talvez eu tomei demais café, talvez. E talvez agora tenha alguma coisa errada comigo, está mexendo comigo. Ele pensa, ele raciocina, ele consegue balizar as ações do corpo, para compreender melhor a si próprio. E, ao mesmo tempo, por um outro lado, ele também compreende, eu me sinto mal, eu tento entender o que acontece dentro das minhas emoções. Eu balizo minhas emoções, eu não perco o controle. Eu não vivo simplesmente por um sentido totalmente natural. E é por isso que Paulo ele fala muito dessa dimensão. Ele fala que, na verdade, existe uma coisa que ele chama de, que a Bíblia, inclusive colocando a palavra em grego, chama de metanoia, que é essa forma de nascer de novo para uma consciência que é balizada entre as emoções e é balizada entre o seu entendimento para que ele possa ter uma vivência espiritual. E é uma necessidade grande dessa conexão, porque senão essas duas primeiras elas não são compreendidas. E isso porque uma mente enfraquecida ou sem foco, ela não consegue sequer se concentrar numa oração, por exemplo. É extremamente importante que a gente compreenda o balanço dessa segunda dimensão. Quando você não compreende o como funciona a sua mente, a sua racionalidade, suas emoções, você vive sem controle, parece que as coisas mais básicas numa questão de relacionamento com Deus, ela acaba ficando em falta. E já logo a gente não consegue ter uma conexão com o nosso espírito. E é triste, porque até para quem aqui já vai há muito tempo, inclusive na igreja, já percebeu que inclusive a igreja normalmente é dividida entre esses dois lados, né? Parece que tem um lado que tem a sensibilidade muito aflorada, porém às vezes falta o entendimento de alguma coisa mais profunda a respeito da Bíblia. Aí parece que fica todo mundo num jogo de escolher qual igreja eu gosto mais. É aquele que tem palavras mais profundas, mas não tem sensibilidade nenhuma. Ou talvez é aquela do outro extremo, é que tem muita sensibilidade, eu sinto muito, as pessoas são muito avivadas, mas parece que falta aquilo que a gente falou no começo, a forma pelo qual eu consigo dar formato e razão da minha fé. Então existe um balanço perfeito, que inclusive, eu gosto muito do versículo que diz em fala em Romanos 12:1, que diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E esse termo culto racional, ele quer dizer uma adoração que ela é consciente, ela é lógica, ela se reflete em um contraste espiritual de uma conexão com Deus, porém totalmente compreendendo o que está acontecendo comigo, compreendendo a Deus que está tentando falar comigo. Senão fica quase como alguém, já pensou assim, como talvez Deus tentando te falar uma coisa, e você tão desconectado que é quase como se você estivesse ouvindo em outro idioma. Você até ouve ou sente que alguma coisa está acontecendo, mas você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você não tem a menor ideia do que Deus está tentando falar. E aí esse é o que Paulo está tentando fazer a gente compreender. A necessidade de um culto racional, que ela é balanceada entre algo que o Espírito Santo está falando, mas ao mesmo tempo balizado por um entendimento a respeito daquilo que eu compreendo sobre a Bíblia, a palavra de Deus e a vontade de Deus para a minha vida. E eu logo vou para a terceira dimensão, que é essa dimensão do Espírito. É essa parte de nós que é essa energia vital, essa energia que ela nos faz ter vida. E Deus não nos deu somente a nós, mas é interessante como a Bíblia fala até sobre ter dado um espírito até em relação aos animais, essa vida, essa forma de existência que tira esse corpo antes como barro e agora ele tem vida. Porém, é interessante. Como é aquele que ele vive pelo Espírito? Que inclusive Paulo fala muito sobre isso. Ele fala que nós somos seres espirituais, que devemos viver pelo Espírito. E ali até diz, em Jó 32:8, mas o Espírito de dentro do homem é o que lhe dá entendimento, é o sopro do Todo-Poderoso. Viver pelo Espírito já é discernir a vida e discernir o que acontece por uma outra perspectiva. Então, como dei o exemplo, um homem natural, um homem que vive na primeira dimensão, é aquele que vive pelas reações dos seus instintos. É o que grita, é o que bate, é o que berra. O segundo é aquele que racionaliza, compreende suas emoções, compreende sua racionalidade e faz um balanço. Porém, Deus nos convida a essa terceira dimensão, que é aquele que discerne tudo o que acontece em nosso meio, não por uma perspectiva humana, mas por uma perspectiva espiritual, daquilo que Deus está tentando falar conosco. É uma voz do Espírito que tenta falar alto, enquanto às vezes alguns de nós não conseguem ouvir, porque não saiu da primeira ou da segunda dimensão. É o que Paulo às vezes falaria, chamando de homens carnais, que a gente vive tanto pela nossa carnalidade, que aquilo que acontece de fora, ele passa direto. E a gente não consegue nem sequer perceber. Sabe, Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Sabe que a água é o símbolo na Bíblia a respeito do dilúvio. É esse ato da natureza que vem e destrói toda a carne, todo o corpo, tudo que é físico, para que a gente possa ter um nascimento de novo. Como Paulo diz, uma metanoia, uma transformação do nosso corpo, da nossa vivência, daquilo que a gente compreende. Mas, ao mesmo tempo, é alguém que nasce do Espírito, onde agora você não tem mais somente o seu Espírito da vida, mas existe o Espírito Santo tentando agora se mover em você, agir em você e te fazer ter uma compreensão totalmente diferente de tudo. Como alguém que quer ser o guia, para que você não simplesmente entenda aquilo que acontece, que você pode interagir pela carne, mas entender realidades espirituais, que vão muito além da nossa compreensão de quando a gente fica só na primeira ou na segunda dimensão. E sabe, a gente está vivendo uma sociedade que está quebrada. Sociedade que só está vivendo por essa questão das primeiras dimensões, corpo, emoções, não tem resiliência, são movidos pela direção dos ventos. E por isso que, às vezes, até o diabo se aproveita muito disso. Ele se aproveita muito dessas primeiras dimensões ao qual a gente não sai, e ao qual a gente acaba, às vezes, não conseguindo entender até ataques espirituais que a gente está tendo. Talvez não sei até o quanto você... Talvez a primeira vez que você está vendo aqui, está falando, será que realmente eu acredito nisso, a respeito do diabo? Interessante, tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam no diabo. Mas acredite, ele existe, ele é tão real quanto tudo aquilo que você já conheceu. E talvez em alguns momentos da vida a gente já sentiu que tinha alguma coisa errada. Você já foi a algum lugar alguma vez que você fala, eu não sei porquê, eu não estou me sentindo bem aqui? Ou você já foi alguma vez conversando com alguma pessoa e você fala, que coisa, parece que tem um peso nessa pessoa que me faz sentir mal toda vez que eu estou interagindo com ela, ou estou interagindo com essa coisa, ou nesse lugar.
Parece que tem realidades espirituais que às vezes a gente sente, mas não está discernindo espiritualmente. E por isso, se a gente só vive na primeira dimensão, a gente está ali. Senti algo mal, trato essa pessoa mal. Ou se eu estou na segunda dimensão, eu me sinto mal, mas eu tento racionalizar. Por que essa pessoa, ou por que esse lugar? E no fim, eu nunca consigo realmente entender as realidades que estão permeando a gente. Em Romanos 8:6, eu gosto da tradução, da Nova Tradução Internacional, que diz: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Vou ler até de novo. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Ou seja, por mais que a gente queira, às vezes, confiar nos nossos instintos mais lógicos, emocionais ou instintivos, parece que quem tenta viver por eles, Deus fala, cuidado, você pode acabar morrendo e você vai morrer espiritualmente. Você está tão preso nessa dimensão que você não está vendo onde está indo o seu espírito. Ou como diz em 1 Coríntios 2, o apóstolo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Já o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Existe, como eu disse, esse homem natural e esse homem espiritual. Qual deles será que nós somos? Ou talvez o que Deus está tentando mostrar para a gente nesse sentido. Eu queria mostrar um videozinho para vocês. Eu achei tão interessante essa palavra a respeito disso que eu queria compartilhar. Se você nunca entendeu por que uma hora você parece um super crente, depois passa uns dias você tá lá, você nem parece que é cristão, é porque talvez você não entendeu, você precisa gerenciar os seus pensamentos. O que você vai viver aqui fora tem a ver com aquilo que está passando na sua mente aí dentro. A mente de Cristo tem que tomar conta de tudo em você. E isso acontece quando a palavra ocupa o centro da mente. O que você contempla durante a semana? Nos tornamos aquilo que nós contemplamos. A sua mente está sutilmente sendo dominada por essas coisas. Depois você não sabe por que você está instável. Depois você não sabe por que a sua vida cristã é tão pobre. Precisa estar disposto a deixar Deus quebrar essas coisas antigas. Ser discipulado é aprender a pensar a maneira de Deus. Se você não está disposto a isso, então você vai ter uma vida cristã superficial. Ou você domina os seus pensamentos, ou eles vão te dominar. Você tem que duvidar dos seus pensamentos, mas você tem que crer e ter fé na palavra de Deus. A gente duvida da palavra de Deus e acredita nos nossos pensamentos. É por isso que a sua vida está no buraco. Ouvir a palavra de Deus sem ser transformado por ela endurece o seu coração. A verdade que não te limpa te condena. É forte isso, né? Faz a gente ver a perspectiva do espiritual por uma outra ótica, como um outro convite. Aí às vezes a gente pensa, como eu falei no começo, né? Parece que a gente é chamado para Deus para estar aqui sentado, vivendo a nossa experiência, essas primeiras dimensões, a gente canta, vai embora para casa, e Deus está falando, peraí, eu estou aqui falando tão alto. Inclusive a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele geme, ele grita com gemidos inexprimíveis, porque parece que tem alguma coisa dentro do nosso coração que está tão fechada ainda, que às vezes a gente não está conseguindo ter essa percepção, essa conexão com Deus. E sabe, existe uma coisa, que eu queria falar a respeito dessa perspectiva dessas três dimensões, que o alinhamento com o Espírito Santo desenvolve em vocês duas coisas muito interessantes. A primeira, que a Bíblia fala muito, são essa questão dos dons do Espírito, que fica nessa dimensão espiritual. Pessoas que, às vezes, Deus tem essa experiência de dar-los a alguém, assim, por exemplo, dom de cura, ou de falar em línguas, ou de experimentar coisas espirituais de uma perspectiva diferente. E existe essa outra coisa, que são os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é uma forma de Deus tentar interagir com a gente nessa segunda dimensão. Uma forma que a gente consegue compreender melhor. Que é
Você percebeu que os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você percebeu que todas são emoções? Eles são sentimentos? Amor, alegria, paz. Elas são coisas que parece que quando o Espírito Santo ele começa a se envolver muito a nossa parte mais intrínseca do nosso ser, a gente começa a ser uma outra pessoa, que começa a ter frutos que não são vindo de nós. A gente começa a ter uma bondade, uma paciência, uma longanimidade diferente, que é uma coisa que vem do Espírito. E a última delas é interessante, que ela fica na terceira dimensão, que é o nono desses frutos do Espírito, que é o domínio próprio. E aí, é interessante, nós somos seres integrais. Nós funcionamos nas três dimensões. E por isso que Deus ele nos chama e tenta se comunicar nas três dimensões. Começando pelo domínio próprio. Opa, estou derrubando tudo aqui hoje. Começando pelo domínio próprio, seguindo depois pelos frutos do Espírito, que vão mexendo com a nossa parte emocional, e depois indo para os dons do Espírito, que é a nossa parte espiritual. E sabe, existe uma perspectiva bem interessante entre isso que eu queria falar, emocional e racional. O emocional é uma das partes mais importantes dentro da gente, e por isso é uma das mais atacadas. Exatamente onde ficam os frutos do Espírito, nesse lado emocional, na nossa segunda dimensão, você percebeu que o emocional ele é totalmente conectado com o nosso lado físico. Não é à toa que se o emocional está quebrado, o seu físico ele também vai para o espaço. Se você não está bem emocionalmente, o seu físico ele vai sofrer. Você vai ficar sem dormir, seu estômago não vai funcionar direito, sua mente vai ficar atribulada, você vai perdendo o controle. Mas o que às vezes a gente muito não percebe ou não sabe é que o nosso emocional é a nossa conexão com o espiritual. Para quem já teve muitas experiências com Deus, vai perceber bem que quando você sente a Deus, é sempre pelo emocional. É sempre por algo que vem dentro de você e te toca. E toca não numa parte física, não numa parte que mexe às vezes com o seu intelecto, mas é essa outra parte que mexe com suas emoções, com o seu emocional. E por isso, às vezes, quando ele te toca, você chora. Ou quando você está num lugar onde tem alguma realidade espiritual estranha, você sente uma emoção estranha. Eu me sinto que tem alguma coisa me oprimindo, alguma coisa me fazendo ficar triste, ou me fazendo ficar ansioso. Todas perspectivas emocionais. Por isso é tão importante que a gente cuide da nossa parte emocional, porque ela vai ser a conexão com tudo. E eu volto de novo naquelas primeiras perguntas. Por que às vezes eu não consigo sentir a Deus? Porque às vezes a nossa segunda dimensão, com o nosso lado emocional, ele não está bem. Ele está desregulado, ele não está saudável, e por isso eu já logo não consigo sentir. Eu não consigo sentir nada. Ou as pessoas que, inclusive, como eu falei antes, estão extremamente por outro lado da segunda dimensão, o lado racional. Quando a gente está muito no racional, a gente começa a compreender muitas coisas, mas não sente nada. E por isso que é um balanço perfeito que eu coloco aqui, entre uma conexão do nosso emocional com o espiritual e, ao mesmo tempo, algo que vem do espiritual para o racional, que é o discernimento. O discernimento espiritual não é algo que vem da gente, não é algo que se aprende. É algo que quem tem ouvidos ouve o Espírito Santo e começa a compreender aquilo que ele está tentando te falar. E por isso tem que ser esse balanço perfeito. Como eu disse antes, tem muitas pessoas que têm muita sensibilidade, têm as suas emoções muito bem trabalhadas e afloradas. Sentem coisas que não conseguem explicar. E sentem coisas nas coisas mais distantes possíveis. Por isso você pode encontrar pessoas que já tiveram experiências espirituais meio nefastas, em outras formas de espirituais que são longe de Deus. E ela fala, não, você não entende, eu realmente senti. E acredita, elas realmente sentiram, só que não entenderam nada. E por isso tem tantas pessoas perdidas entre tantas perspectivas espirituais, falando de tantas coisas que são energias, o como eu me sinto em relação a como aquilo me afeta, aquela música, aquela coisa, porém sem discernimento nenhum. E, por outro lado, muitos que têm discernimento, conhecem tanto da Bíblia, mas, ao mesmo tempo, não tiveram uma experiência. Por isso,
Que Deus nos ajude. Precisamos desse emocional e esse racional bem balanceado. E sabe, o emocional, ele não são apenas hormônios e reação química no seu cérebro. Tem algo muito poderoso aí, que é exatamente essa comunicação com essa terceira dimensão. Sabe, nós somos seres que dependemos de integralidade. Isso quer dizer que você, em tudo como você vai se envolver com Deus, tem que ser a partir das três dimensões. Pensa nisso. Tudo que você vai fazer para interagir com Deus tem que ser com as suas três dimensões. Isso quer dizer que até a fé, ela tem que ser nas suas três dimensões. Eu lembro de um exemplo legal de uma pessoa, eu vi que escreveu um livro, ela estava falando que uma vez Deus falou para ela: eu tento falar com você, tanto você não ouve. Aí ele falou: não, mas eu ouço, eu tenho fé. Você me fala e eu vou. Mas você vai com medo. Ué, mas quer dizer que a minha segunda dimensão também tem que ter fé? A minha emoção também tem que ter fé? Sim, você tem que ter fé com tudo. Você tem que ter o agir do seu corpo, do seu físico para interagir. Você tem que ter fé racional e emocional. E você tem que ter fé no espiritual. E às vezes alguns de nós queremos ter fé somente em uma dimensão. Ou seja, eu sou o cara medroso, que não tenho coragem de nem me levantar para fazer alguma coisa, mas fico orando, esperando que Deus no espiritual vai agir, vai fazer alguma coisa que vai mover outras dimensões. E Deus está falando: não, volte para mim. Entenda que você é um ser integral, e eu estou te chamando por inteiro, não só uma parte de você. Eu não estou querendo só falar com uma parte da sua dimensão, eu quero falar com todas elas. E nós somos seres que a gente depende dessa integralidade. E muitas vezes, eu até coloquei esse corte aqui, a respeito do jejum. Muitos não entendem o jejum ou não sabem como usá-lo. O jejum é essa experiência de quebrar essa conexão com essa primeira dimensão, para que você possa viver um pouco mais da segunda e da terceira, principalmente se conectando com Deus. Sabe quando eu conecto aqui e falo que existe uma conexão daqui entre os dois? Parece que porque o nosso emocional se conecta demais com o físico, se a gente não quebra essa conexão com o físico um pouco, a gente nunca consegue ter realmente ouvidos para ouvir algo que vem do espiritual. Por isso, ali, como eu estava lendo, Paulo dizia: se nós formos homens carnais, nós vamos morrer no espírito, porque a gente não vai nunca conseguir sentir nada. A carne vai falar demais. Aquilo que a gente sente, nossas vontades, vai falar tão alto que a nossa conexão com o espiritual não vai nunca acontecer. E por isso já vem o jejum. O jejum não é uma forma de falar: Deus, eu quero uma coisa de você, por isso eu vou jejuar, vou deixar de comer, vou ficar só na água por umas horas, orando e esperando alguma coisa. Não, é um convite de falar: eu quero me conectar com você. Só que você está tão na primeira dimensão que eu estou falando, mas você que não está ouvindo. Então preciso que você venha e quebre para que você esteja um pouco mais próximo de mim, um pouco mais próximo da dimensão espiritual. E sabe, o diabo, ele quer sempre atacar a sua mente e o seu coração para te afastar de Deus. Seja por incredulidade, por racionalização da fé, ou por frieza emocional, que não te permite se conectar com o Espírito Santo. E por isso, tem esse outro lado, que eu não queria deixar de falar. De como, às vezes, aquilo que está numa realidade espiritual nos afeta em todas as três dimensões. Tem uma coisa que todos nós já ouvimos a respeito de possessão, mas tem uma coisa que, às vezes, muitos de nós sofremos no dia a dia, uma coisa que se chama opressão. E existe uma diferença entre elas, porém, ela age nas três dimensões. Tanto na primeira dimensão, com doenças físicas, desejos carnais descontrolados, pessoas vão se tornando sociopatas. O que é um sociopata? É alguém que não vive balizado pela sua perspectiva emocional e racional, né? Ela vive de uma perspectiva totalmente pelas suas reações, sem balizar coisa nenhuma. E às vezes a gente vai se tornando um pouco assim, sem perceber uma realidade espiritual, uma opressão, que começa a mexer com a gente e fazer a gente se sentir mal nessa primeira dimensão. Não é interessante que Jesus, às vezes, quando ele curava alguém, ele expulsava um espírito dessa pessoa? Ele expulsava a doença como se ela fosse um espírito, porque ela estava na primeira dimensão, deixando a pessoa mal. Também tem uma realidade de opressão, fica na segunda dimensão. Doenças da mente e do coração. Sabe, a gente não entende, às vezes, medo como uma doença do coração. Mas medo e frieza é uma das coisas que o diabo, tenta implantar dentro da gente.
fazendo a gente se desconectar com Deus ou fazendo a gente ficar oprimido numa segunda dimensão. Sem a sua mente, sem as suas emoções, na verdade você fica inerte. Não é à toa que Deus fala que isso é a sua alma. É o que conecta o seu físico com o seu espiritual. E também a terceira dimensão, onde alguns talvez já tenham essa experiência de ver uma pessoa possessa, uma pessoa tomada por um espírito imundo, sentindo alguma coisa, perdendo até a própria volição, ou totalmente perdido por outras realidades espirituais. Sabe, eu queria concluir com esse pensamento. Se o meu clicker funcionar. Can you change the next slide, please? Oh, thank you. Queria terminar com 2 pontos. O primeiro, eu queria ler isso aqui. Deus não nos fez para seguir os impulsos da nossa natureza. Pelo contrário. Ser cristão, conhecer a Cristo, é um convite para se negar a si mesmo e lutar contra a carne. Por isso, o pior erro que nós podemos cometer é de achar que nós devemos ser o que somos por natureza. Sabe, aquela história de, o que eu posso fazer? Eu nasci assim. E essa é a desculpa de quase todo mundo lá fora. Eu não posso lutar contra a minha natureza, eu nasci assim. E Deus fala, mas é exatamente isso. Eu não te fiz para ser aquilo que você nasceu por natureza. Eu não fiz você para viver e reagir segundo a sua primeira dimensão. Eu fiz você para muito mais, para uma perspectiva espiritual. Para que você possa compreender que existe algo muito além do propósito que eu tenho para você, pelas coisas que você sente, ou acha que sente. Por isso, convite ao Evangelho é um convite. Pegue a sua cruz e siga-me. Porque tem muita coisa dentro de você que faz parte da natureza que eu estou te chamando. Lute comigo. Porque eu vou estar com você, lutando junto com você. E, lendo o versículo inicial de novo que eu li para vocês, onde Paulo ali diz, né? Lá no comecinho, quando eu li... Desculpa, Paulo não, Pedro. 1 Pedro 3,15. Antes, sacrificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. E por isso eu digo, vá lá fora, pregar a razão e a experiência da sua fé, mas com convite, não na perspectiva da religião, na perspectiva, não chamando alguém para o seu time, mas entendendo que existem dimensões, existem realidades espirituais, a qual Deus, através de Cristo, está tentando se comunicar com a gente pelo Espírito. E enquanto a gente não tiver essa conexão com Deus integral, dessas 3 dimensões com Deus, alguma coisa vai estar faltando. E, ao mesmo tempo, se nós, através dessas 3 dimensões, não tiver preparado com o nosso intelecto, nossas emoções, o nosso domínio próprio e aquilo que vem do Espírito Santo, a gente nunca vai ser capaz também de fazer isso que Pedro falou. Que a gente seja capaz de falar da nossa fé com toda a esperança e com todo o entendimento que não somente vem daquilo que a gente lê, mas vem por uma coisa que o Espírito Santo nos dá, o discernimento. Amém? Amém. Queria chamar vocês para ficarem em pé. Queria fazer agora um momento de oração. Érica, você vai vir para cá? Queria chamar também a banda para subir. Eu queria ter uma oração muito especial com vocês nesse sentido. Deus, me ajuda a, se eu estiver racional demais, me ajuda para que o Senhor esteja tocando o meu emocional. Que eu possa estar sendo liberto do meu emocional, para que eu tenha essa conexão espiritual e possa estar ouvindo de Ti, ó Deus. Ao mesmo tempo, se eu estou emocional demais e não estou entendendo nada, me dá esse balanço do meu racional. Me tira dessa primeira dimensão que eu fico preso e não consigo olhar para Ti porque eu não estou entendendo nada. Porque eu não estou conseguindo sentir nada. Mas eu convido o Senhor, o Santo Espírito, vem com o Teu poder, mexendo toda essa terceira dimensão. Faz com que a Tua voz venha estar falando tão profundamente, que fale mais alto que qualquer outra dimensão da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo. Porque é isso que nós queremos para nós. Uma experiência contigo, vivendo para Ti, para a Tua glória, para a Tua vontade e no Teu Espírito. Que nada nós confiemos em nós mesmos,
mas que seja a tua voz que guia cada um dos nossos caminhos e que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus.